Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ana Menezes Podcast. E antes da gente começar, é claro que eu já vou te pedir para curtir, se inscrever, compartilhar esse vídeo com uma amiga, com um amigo, no grupo da família, naquele grupo chato que você tem vergonha de sair. Então, manda lá também. Eu preciso bater 1000 inscritos até amanhã. Você me ajuda? Então, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora mesmo. E hoje nosso assunto é muito importante. Sabe por quê, gente? É que durante muito tempo venderam para a mulher a ideia de que existia uma idade certa para tudo. Para estudar, para casar, para ter filhos, para construir uma carreira, para formar uma família. Mas e quando a vida ela não segue esse roteiro? Será que chegar aos 40 anos é realmente o fim da juventude? Ou é o começo de uma melhor fase, hein, meninas? Hoje nós vamos conversar sobre autoestima, pressão estética, maternidade, relacionamentos, carreira e liberdade. Afinal, o que realmente muda quando a mulher passa dos 40 anos? E é claro que, para falar desse assunto, eu convidei duas pessoas muito especiais. Eu estou falando de Juliana Mussi, que é publicitária, influencer, e eu estou falando de Camila Franco, que é dentista, estética. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Aproveitem para se apresentar. Oi, eu sou Juliana Mussi, formada em publicidade e hoje trabalho como influenciadora na cidade de Macaé e na região. E é isso. 40 mais. 40 mais. Importante esse requisito. Bem mais. Ju, aproveita esse espaço e fala um pouquinho dos seus projetos. Eu vi que atualmente você lançou um Desvendando o Centro de Macaé. Eu achei muito legal. Aproveita para divulgar. Eu tenho uma página que começou muito por acaso com divulgação de eventos, que era uma coisa que eu sempre fiz na adolescência. E comecei focada nisso e as coisas foram se desdobrando, acontecendo. E esse ano eu comecei a sentir muita falta de mostrar um lado da cidade que, na minha opinião, anda meio esquecido, que é o centro e outros bairros. Eu comecei pelo centro e aí eu peguei o gancho do Qual é a Boa e lancei o Qual é a Boa no centro. Acho que o centro de Macaé é um lugar... É o centro da cidade, é o coração da cidade, né? E tá um pouco abandonado, mas eu tô tentando fazer um resgate de tudo que tem de bom por lá. E tem dado certo, tá sendo muito bem recebido. Para quem ainda não conhece, não segue, aproveita para seguir. Qual é a Boa, Juju? É o @ da Juliana no Instagram, onde ela apresenta aí tudo de bom que Macaé tem a oferecer. E agora, Camila? Tô muito feliz com o convite, tá? Quero agradecer você, foi muito legal, assim, a Juliana me chamou assim, eu falei, ai, vamos, porque eu acho que é um tema Importantíssimo, alta, né? importantíssimo. Uhum. Hoje eu sou cirurgiã dentista, empresária, porque a gente acaba se tornando empresária dentro da profissão. Trabalho com estética, sorrisos e tem a questão também do canabidiol, da medicina integrativa, que integra todo mundo, integra o ser humano como um todo. E dentro da minha área, da odontologia, vem aparecendo muitas questões, né, principalmente das mulheres mesmo, procurando essa parte de 40 a mais, perimenopausa, que tem muito a ver, que as pessoas já não sabem, tem muitas questões odontológicas envolvidas, né? Inclusive, Jura? odontologia do sono, que acaba que as pessoas não conseguem dormir, né? Correlaciona com bruxismo. Sim. Então, tem muitas questões ali nessa área da vida, nessa parte da vida que foi um pouco esquecida e hoje a gente está olhando bastante para isso também, né? Integrando tudo, né? Uhum. E da onde que surgiu esse canabidiol? Hoje você é prescritora, né? Que fala, você prescreve. Sim. Como que foi esse caminho, né? Vindo como dentista até chegar a essa função também? A cannabis medicinal hoje só pode ser prescrita por médicos e dentistas e médicos veterinários, né? Hoje na legislação brasileira. E eu me interessei muito pelo assunto porque justamente vem
ligado a essa questão do bruxismo, da ansiedade. Sim. Então, tem umas questões que as pessoas trazem, né? Ah, tô com bruxismo. E aí a gente começa a levar para esse lado e as pessoas muitas vezes não querem usar uma medicação alopática e buscam uma medicina mais integrativa, correlacionada com que a gente acaba encaminhando para cannabis medicinal. Muito interessante. Tá vendo, gente? Vivendo e aprendendo. Por isso que eu amo apresentar aqui para vocês o Ana Menezes Podcast, porque sempre que eu recebo alguém aqui para entrevistar, eu aprendo muito com vocês. Mas, menina, vamos pro foco do nosso episódio de hoje. Será que a sociedade tá preparada para enxergar uma mulher madura como ela realmente é? Não. Por quê, Ju? Polêmica. Porque a sociedade está preparada só para enxergar mulheres como eles querem que a gente seja. E não como a gente quer ser. Então, durante muitos anos, as mulheres foram encaixotadas, né? Numa receita de bolo. Mulher tem que isso, tem que dar conta da casa, tem que casar, tem que ter filhos, tem que cuidar da casa e não pode falhar. Você tem que ser uma mulher de sucesso e você tem que ser uma mãe, uma dona de casa impecável e a conta não fecha. Tem que falar manso. Tem que falar manso, Tem que que ser falar baixo. romântica. Você tem que se enquadrar nos padrões, né? A mulher que não se encaixa, ela Incabíveis, incomoda né, na muito. verdade. Ela incomoda muito. Ela bota o dedo numa ferida que nem todo mundo tá afim de ver. Infelizmente, muitas mulheres aceitam relacionamentos por medo de ficar sozinha e serem julgadas, né? A gente é julgado o tempo inteiro. Fazendo ou não, a gente é julgada. Mas, historicamente falando, eu percebo que a mulher... esse julgamento, ele é dela também, né? É um auto-julgamento. É um auto-julgamento. Tipo, a gente foi ensinada isso. A mulher que não é casada, que não tem filho, que não tem uma família, por mais que não seja a família perfeita, mas ela estampa que é perfeita. Ela é uma mulher fracassada perante a sociedade, porque parece que a mulher é criada para o casamento. Esse molde. Esse lugar, o casamento. Então, se você não conseguiu encher essa caixinha, ficar dentro dessa caixinha, você é um fracasso. Como assim uma mulher que não tem um marido? Como assim? Como falam pra mim, né, que eu sou incompleta porque eu não tenho um filho, eu não sei o que é amor. Você já ouviu isso, Ju? Já, você não vai saber nunca o que é um amor de verdade, porque você não tem um filho. Gente, como que a pessoa tem essa coragem? Tem coragem. E ainda me perguntaram, mas quem que vai cuidar de você quando você envelhecer? Como se filho fosse asilo, Nossa, né? se fosse assim, os asilos não estariam cheios, né, gente? Eu já ouvi Então, isso. assim, são coisas muito absurdas que a gente ouve quando a gente escolhe não seguir esse padrão, né? Sim. E é difícil você encarar essas coisas que você ouve. Haja terapia, Claro. né? Porque para você não ouvir isso não bate. Porque em algum momento eu também achei que eu ia Se casar. questiona, né? Eu ia casar. Eu achei que eu ia seguir essa cartilha, que era natural da vida, né? Nossa, eu vou terminar a faculdade, eu vou casar, depois vou ter um filho e vai ser tudo lindo. Né? É um cronograma que a gente Exatamente. tem que viver, E vai ser né? perfeito. E aí a coisa não foi acontecendo e eu falava, gente, tá tudo errado então na minha vida. Então a minha vida não é boa igual a das outras mulheres. E aí eu fui vendo que a vida das outras mulheres com isso Também tudo não eram também perfeitas. não eram perfeitas. Na verdade, não existe vida perfeita, Não né? existe, mas a mulher que se destaca nesse lugar de, olha, eu não aceitei isso pra minha vida, ela toma uma pedrada maior, sabe? Sim. Ela é um pouquinho, eu vejo isso, um pouquinho mais julgada. E não só a mulher que não casou, mas a mulher que casou e divorciou, e Sim, separou. ela também né? fracassou, Ou né? engravidou ali num namoro, num relacionamento que foi mais curto, né? E escolheu não casar, porque viu que realmente o cara, né, não ia ser um bom marido. Eu É um escolhi. relacionamento, né? Sobre Sim. relacionamentos, né? E aí a pessoa que tá vivendo o relacionamento, talvez ela não viu que aquele relacionamento não ia dar certo, ou não conseguiu ficar ali naquele... E tá tudo bem. E aí as pessoas são rotuladas, né? A separada, a divorciada, Ou a seja, solteira. a mulher sempre julgada, Isso- independente da escolha, né?
Eu tava refletindo ontem, né? Que eu sempre faço o roteiro tarde da noite, né? Depois que a casa dorme. Eu sempre brinco assim, quando eu consigo me concentrar. A cabeça É. foi. E eu falo, gente, como é que pode, né? Em pleno 2026. De verdade, a gente ainda debatendo sobre esse assunto. É Aham. tão retrógrado. Parece que a Você gente não- tá em 1940. Você não vê um homem que tem a vida como a minha ser questionado pelas escolhas que Sim. teve. Um homem que escolheu não ter filhos. Não, tá tudo ou- bem pra eles. Que Solteirão. solteirão. Você não vê um homem Sim. ser questionado por isso, julgado por isso. Ele é um bom vivant. É. Ele é um cara responsável porque não escolheu não enganar ninguém, não ter um filho. Mas uma mulher. Ele é só um que- desapegado. É, desconstruidão, ele. tá É. tudo bem. Já uma mulher é uma fracassada. É uma encalhada. É uma encalhada. Coisa antiga. Eu tenho vergonha, gente, de repetir Eu tenho isso. vergonha de falar Mas isso também. Eu tava Ah fazendo... lá, coitada, ninguém quis. Gente, É problemática. Aham. Se tá solteira até hoje e não teve Sim. filho, tem algum problema. E aí a Eu devo gente... ter vários na cabeça das pessoas. Eu sei que eu tenho, mas é pras Quem pessoas. não, Ju? Pras Eu sou pessoas casada, eu tenho. também tenho vários, tá? Pras eu sou pessoas casada, eu tenho filho e tenho vários problemas na cabeça. E é realmente importante a gente falar sobre isso, porque não só nesse âmbito do ainda não ser casada, né, ou ainda não ter filho, ou realmente não querer mesmo como escolha, mas trazendo pro lado da maternidade, né, que eu tenho esse lugar de fala, esses dias eu postei no meu Instagram, esses dias não, já tem um tempinho, como que as mães, no caso, né, as mulheres, são questionadas quando elas não estão com o filho. Sim. Eu falei, gente, quem que dá com seu por que filho que pra você não estar aqui? pergunta pro pai? Quando o pai tá sozinho, com Não quem que é? tá o filho? É. Que isso? Por que só Sempre. perguntam pra mim? Mas você tá na rua, quem é que tá com seu filho? Seu filho tá com quem? Fala, gente, com o pai. Isso é tão absurdo Ele tem assim, pai. né? E isso No vem, caso, tem isso vem assim, como o Ju falou, né? A questão da sociedade, né? Uma coisa que tá tão enraizada, o patriarcado, né? Socialmente, culturalmente, que eu sofri os primeiros preconceitos, digamos assim, né? Como mãe, na minha maternidade, dentro da minha família. E não por mulheres que não me amam. Pelo contrário, por mulheres que me amam, que quando preciso são quem tá do meu lado, inclusive me ajudam com meu filho, mas são mulheres que cresceram com uma mentalidade totalmente diferente e podada da que eu tenho hoje. Sim. Então, a visão que a minha mãe tem, que a minha avó tem, que as minhas tias têm, é uma visão totalmente diferente da que eu hoje tenho, e eu ainda consigo conversar sobre isso com elas. Só que a gente quando recebe essas perguntas com tom de julgamento, né? Ou esses comentários com tom de é só uma conversa, é só. Não falei por mal. Isso, como o Ju falou, isso dói na gente. E a gente tem que entender que não levar pro pessoal. Sim, Né? é a história delas. Isso. Hoje eu consigo desconstruir, levar isso para um lugar é a forma que ela consegue enxergar. Né? É a forma que ela consegue identificar a maternidade, porque a dela foi assim. É. Então, quando ela vê o sendo mãe de uma forma diferente, pra ela é estranho. É absurdo. É como se fosse errado. Minha mãe fala, você é muito mole. Aí eu falo, gente, você quer que eu espanque ele igual você me batia? Você quer que eu seja agressiva igual você era? Né? Tipo Sim. assim, às vezes eu nem entro nesse embate porque é justamente esse o ponto. Foi o que ela aprendeu, né? Sim. E aí eu sou a pessoa, a filha que vai fazer diferente. E tô fazendo Sim. diferente, né? Eu acredito Não, eu muito já nisso, ouvi né? que eu exploro meu marido, porque ele tava trocando a fralda do meu filho no churrasco de família. Eu falei, o quê? Porque Oi? essa é a função da mãe, né? Como se o marido não eu pudesse escutei do meu ter. sogro, mas você deixa ele com o Cristiano, com meu marido. Aham. Eu falei, mas é o pai dele. Mas, tipo assim, que absurdo ele ficar. Eu falei, gente, Porque os pais não tinham essa função. não tinha Sim. essa função. Então é uma Eles função chamam- nova. É uma função nova Uma para um função pai, nova. exatamente. Trocar é uma função fralda. Os pais Eu tô modernos. explorando, porque ele vai trocar a fralda. Eu fiquei uma assim, E função nem oi? todos os pais modernos já estão inseridos nessas funções, né? Sim. Porque tem pais ainda que são preservados. É o que eu falo. 2026, mas a gente ainda tem muito o que fazer, né? A gente tem muito que debater e que conversar, realmente. E meninas, voltando pro tema do 40 a mais, né? Que a gente abriu uma brechinha aqui pra maternidade. Eu abri, né? Vocês sentiram muita diferença dos 30 a mais pro 40 a mais? Em quê? No sentido de maturidade, de enxergar a vida, de relacionamento? Fique à vontade. Muita. Vamos lá, vamos começar pelo ruim. Fisicamente, muita diferença, assim. A energia parece que fala assim, tchau, querida. Né? Vou ali. Tchau. Tá, tchau. Tá, tchau. A energia simplesmente, ela esvai, você
não tem mais aquele mesmo vigor. Aquele pique. Aquele pique. Bate um cansaço. A dificuldade, por exemplo, para você que nós todas aqui fazemos atividade física, a dificuldade para ganhar um tantinho, não digo nem 1 quilo de massa magra, 1 quilo é muito difícil. Muito difícil. A dificuldade para você conseguir construir um corpo saudável e forte depois dos 40 é maior. Mas eu acho que tem o lado bom disso tudo, que é o botãozinho do... Dane-se. Né? Eu estava tentando procurar uma palavra menos impactante. Esse botãozinho vem e chega com força, porque chega essa hora que você fala, cara, eu não tenho mais que agradar ninguém, não, porque eu já tô com 40. Sabe? Eu não tô aqui mais pra... Perder tempo. Vambora, vamos fazer o que me faz bem. Eu tenho que fazer o que eu não gosto, mas o que me faz bem. E se alguém não gostou disso no caminho, sinto muito, mas a minha vida sou eu que tenho que... Eu acho que os 40 chega com um quê de liberdade. Né? É meio que libertador. Ao mesmo tempo que é pesado, essa questão física, essa questão emocional, mas tem uma questão que é libertadora. Assim, você não dá mais tanta importância para o que os outros vão pensar em relação quando você tinha 20, 30, que era aquela coisa, né? Ai, o que os outros vão pensar? Tem ainda gente que tem, mas você, no íntimo mesmo você fala, ai, você escolhe, né? É como se você escolhesse ter paz. Né? Do que ter razão. Do que ter razão. Tipo, você escolher suas batalhas. Vou dar importância pra isso? Não, esse não, passa. Vamos pra outro. Vamos pra um negócio mais sério aqui. E vocês se sentiram mais corajosos? Teve alguma atitude que vocês tomaram, seja profissionalmente ou pessoal mesmo, que com 30 e poucos vocês ficaram postergando depois dos 40? Não, agora eu não tenho nada a perder, a vida tá passando. Sou eu, meu trabalho. Que a vida inteira eu acho que eu fiquei esperando alguma coisa acontecer e agora, depois dos 40, que eu comecei, foi pós-pandemia. Eu quarentei na quarentena, né? Eu fiz 40 anos no ano da pandemia. Foi um desespero. Não podia nem ganhar um abraço de ninguém. E depois daquilo ali, a chave virou. Eu falei, cara, se eu não for, ninguém vai não. Foi quando você começou a divulgar no Qual é a Boa, Juju? Foi. Depois acabou a pandemia, que a gente voltou a sair, eu falei assim, cara, eu vou fazer isso aqui. Num primeiro momento eu fiquei, e se não der certo? Aquela, né, o boicote, o auto... Não, mas se não der certo? Ai, mas eu vou ficar botando minha cara na internet, vou passar vergonha. E o pessoal vai me julgar. Eu falei, meu irmão, quer saber? Tem nada a perder. Essa hora, né? De qualquer coisa, desliga o canal, pronto. Não der certo, eu fecho. Pronto, não deu certo, próxima pra outra, já fiz tanta coisa, vou fazer mais uma. Perder o medo de, se der errado. Se der errado, deu. Eu vou continuar viva e vou fazer alguma coisa que vai dar certo. E não deu errado, graças a Deus. Tá dando muito certo, Ju. Né? Tá dando muito certo. E você, Camila? Eu tive uma viagem muito grande pra dentro. Né? Fui buscar muito essa questão do autoconhecimento, mergulhei de cabeça mesmo. Foi uma coragem. Que você fez? Quais foram as ferramentas? Conta pra gente, eu tô aqui aprendendo. Eu fui pra neurociência, física quântica. Nossa. Aquele outro, esqueci o nome agora. Isso é perimenopausa. Esses lapsos de esquecimento. Constelação familiar. Terapias, então a frase, né? Integrativas, né? Integrativas. E fui buscando, até para ayahuasca eu já fui, né? Então, assim, foi onde eu fui integrando tudo e aí surgiu a medicina integrativa hoje, né? Que é uma pós que eu fiz agora recente, que foi bastante coragem, né? Acho que esse olhar para dentro é um ato de coragem, né? Porque muitas vezes a gente só tá aqui no visual, né? E você se autoconhecer te dá uma coragem, né? Aquela força de você conseguir ser uma ousadia, né? Terapia, gente. Terapia é fundamental em qualquer idade. Mas eu acho que depois dos 40 a gente já bota um foco, sabe, na gente, assim. E a terapia deslancha. Não sei se porque a gente já tem mais repertório de vida, já se conhece um pouco mais. E a maturidade, né? Acho que eu acho que é isso, chega assim, com 40. Olhar para dentro é muito mais importante do que se preocupar com o que vem do lado de fora. É porque eu acredito que quando a gente entende quem a gente é, o que a gente carrega,
O que vem Você de sabe o fora que você pouco quer interfere. e o que você não quer. Sim. É Não vai te sobre isso. atingir. Tipo assim, fulano falando que Juliana é Tá isso. bom, então. Sinto bom. muito se ele pensa Sim. assim. Paciência. Eu sei lembrei, quem eu sou. a gente que conversando, eu lembrei de muito tempo atrás. Um ex-namorado que eu tinha, uma pessoa Ih, não entra nesse aleatória. assunto, não. Não, nem era sobre ele. Ele foi a ponte da fofoca. Uma pessoa aleatória falou pra ele que olha só a fofoca, umas colegas de trabalho dessa pessoa falou pra ele que eu era brega, que eu me vestia muito mal. Aí ele ficou meio que revoltado. O quê? Como assim? Claro que não, isso é mentira. E aí veio me contar, tipo assim, a menina nem. Eram meninas que me seguiam no Instagram, que eu não conhecia pessoalmente. E assim, o quão é louco você perceber que tem pessoas que estão falando de você que você não sabe nem quem imagina. é. Imagina, né? E aquilo me afetou zero, tá? Porque eu falei, gente. Quem é sei fulano nem na quem fila é. do pão? Aí, talvez se eu fosse um pouco mais inexperiente, mais nova, mais insegura, eu sei lá, eu ia querer mudar meu estilo, rever meu guarda-roupa, Olha só. sabe? Mas isso, talvez, se eu fosse essa pessoa mais insegura, né, dos meus ali 16 anos, Isso chegaria impactar. até mim de outra forma. Mas isso, olha só, a gente quando é jovem, a gente está construindo a nossa personalidade, o nosso estilo, o nosso gosto. E aí, nessa vai hora, experimentando experiências, né? Aham. nessa Pra hora uma chegar- crítica pode afetar, pode nos balançar. Mas quando você já tem o seu estilo, já sabe quem você é, né? Você tá se sentindo bem, né, com o que você veste? Isso não Isso é o que vai, importa. isso não vai te abalar, né? Sim. E meninas, eu até tinha colocado no roteiro em outro momento, que a conversa tá fluindo, né? Eu falei, meninas, o roteiro é só pra gente se basear, porque a conversa flui muito naturalmente. Se tivesse uma frase ou uma música, ou até uma palavra que definissem vocês hoje, nessa fase de 40 mais, qual seria? Eu tive que anotar, tá? Tá, lê pra gente então. Eu tive que anotar algumas assim, que eu sinto Enfim, eu acho que é preciso saber viver, né? Forte. Que é do Roberto Carlos. Porque é isso, a gente precisa saber viver, saber onde a gente coloca a nossa energia, rir das intempéries da vida, que são muitas, e fazer isso com leveza. Eu acho que óbvio que as coisas me abalam, né? Mas hoje eu consigo dar a volta por cima, sabe? Do tipo assim, beleza, chorou, vambora agora, porque amanhã a página vira e vambora. Resiliência, né, Ju? É. E você, Camila? Então, a palavra era liberdade, né? Mas a música. Tô até rindo. Ando devagar porque eu já tive pressa. Ai, que delícia, gente. E leva esse sorriso porque eu já chorei demais. Muito bom. Editor, vamos colocar essa música agora pra gente cantar? Bora. 1, 2, 3 e... Ando devagar porque já tive pressa e leva esse sorriso porque já chorei demais. Gente, não É melhor cantar. conversar. Muito bom, muito bom. E agora uma curiosidade. Quando vocês tinham 20 e poucos anos, o que vocês tinham planejado para a idade que hoje vocês têm? A vida seguiu conforme vocês planejaram? Porque a minha, eu tenho 30 e poucos, né? Só que a minha não seguiu nada do que eu pensava antes. Foi totalmente diferente. Eu achei que eu ia estar casada com 2 filhos, um Golden Retriever e uma E qual mesa de café da Doriana? família Doriana. Eu Qual achei que eu comercial? nunca iria casar, que eu não ia ter filho, que eu ia ser a tia viajar da família e só ia voltar pro Brasil com presentes caros pros meus sobrinhos. Invertemos. Pois é. Só tá me faltando ser a tia rica. A tia legal, Já sou. Você dá presente também, que eu sei. só falta o dinheiro pra viajar. Mas eu queria muito fazer intercâmbio. Isso foi uma frustração pra mim, sabe? Na época da minha juventude, assim, por condições mesmo financeiras, né? Mas eu tinha esse sonho de juventude, de fazer um intercâmbio que eu não fiz. Mas talvez eu faça, né? Hoje eu também, eu não deixei esse sonho. Por muito tempo, eu achei que era impossível de realizar, né?
conforme a vida foi fluindo, foi seguindo, tomando outros rumos. Mas hoje, o que me inspirou muito foi ver a Bianca Andrade, a Boca Rosa. Não sei se vocês lembram que ela fez o intercâmbio. E eu falei assim, lógico que não na condição dela, né? Mas assim, o que ela passou é que é possível, né? Independente da idade, independente se tem filho. Sim. E eu falei, cara, é um sonho que eu ainda tenho guardado e que em algum momento da minha vida eu posso viver. Não da forma que eu viveria com meus antes dos 20 ou 20, né? Mas eu ainda tenho isso comigo. É porque os 20 tem essa pressa, né? Que a gente não tem mais, né? Eu tenho uma frase, quando eu li o roteiro, assim, me veio muito essa frase, que é do John Lennon, né? A vida é aquilo que você planeja... a vida é aquilo que acontece enquanto a gente planeja. Pois é. Então, a vida está acontecendo, a vida é agora, é o presente, né? Com o passado a gente vai chegar em um futuro, mas tá aqui, a gente está aqui nesse momento, né? Então, assim, planejar, né? A gente planeja, mas a vida está acontecendo. Tá acontecendo. A verdade é que, assim, aos 20, eu tinha esse plano. E depois dos 40, eu entendi que a vida não segue um plano. Não segue um plano. E você, Camila, você tinha? Qual era o seu plano? Então, eu sempre quis fazer medicina, depois eu quis fazer odontologia, e fui seguindo para odontologia. Casar, ter filho, tava ali, né? Naquelas coisas que a gente vai, nessa moldura, né? Mas... depois que você está vivendo tudo isso, essa maternidade, esse casamento, é bem diferente do que desse modelo que você tem planejado, tinha planejado exatamente. aí. Então, assim, é igual você... Não é o que eu planejei. É bem diferente do que eu tinha planejado. Mas, assim... a gente cria muitas expectativas, né? A realidade é outra, né? Eu acho que é isso. Com 20 anos, você tem todas as expectativas do mundo e você acredita que a vida vai seguir o seu roteiro. Né, que você vai falar A e a vida vai responder B. E não. Pelo menos, assim, para mim, ela saiu totalmente, o roteirista ficou maluco. E falou, não, querida, casamento pra você, olha direitinho, quer mesmo? Acho que não. E aí as coisas foram indo para outro canto. Mas tem uma coisa que eu sempre desejei. Eu falo assim, nossa, eu parei para pensar nisso esses dias. Quando eu era menina e eu brincava de boneca, eu sonhava em ter a minha casa. Eu adorava arrumar a casinha da boneca. Eu gostava pouco de brincar de boneca. Eu gostava de arrumar a casinha da boneca. E isso eu acho que fala muito sobre a vida que eu tenho hoje. Sim. Eu amo a minha casa. Eu tenho a minha casa, como eu sempre quis. Com a minha cozinha do jeitinho que eu queria, com todos os utensílios que eu queria ter na cozinha, com a salinha do jeitinho. Com as flores. Com as flores. Então, assim, eu acho que, de uma certa forma, embora o meu consciente gritasse pela vida, né, da família Doriana, lá dentro de mim, o que importava mesmo era eu ter a minha casa. Quem ia estar dentro dela era eu. O resto era... vamos ver. E, bom... Você se sente realizada? Me sinto. Fica importante. Eu acho que, assim, quando perguntam pra você, o que você sonhou lá atrás, mas que você não percebe que você alcançou, esses dias eu percebi isso. Eu falei, cara, eu acho que o que eu sempre quis era ter a minha casinha. Sabe? Minha casinha, do jeitinho que eu gosto. Com a sua personalidade, com a minha carinha, colorida. E eu tenho a minha casinha. Bom, né? É isso. Check. Esse foi. Como eu sou de São Paulo, sou paulistana, né? Meu pai é macaense. Aliás, a gente até é prima, né? Juliana é prima de Macaé toda, tá? Eu também. Se não por um lado da família. São quatro sobrenomes, gente. Ela é quase uma princesa. Né? Sim, de Macaé. De Orleans e Bragança. E eu sempre quis vir morar na praia. Sim. Sempre. Então, acho que é um sonho realizado também, sabe? De uma certa forma, né? Porque eu falei, quando eu me formar, eu vou morar na praia e vim. Então, acho que esse check também tá aí. Veio sozinha? Vim sozinha. Que era uma vontade que eu tinha também, morar sozinha. Sim, eu também tinha essa vontade de morar sozinha. Eu morei sozinha, Morei sozinha. Antes de casar. E é muito legal, né? Muito. Porque quando a gente conversa sobre isso, a gente percebe que se a gente focar muito no que a gente ainda não fez, a gente perde a gratidão do que a gente já realizou. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim...
não sei quem escreveu, o autor, enfim, mas que é: hoje eu vivo motivos de orações. Sim. Né? Motivos que já foram Você pedidos vive dentro um de uma dia, oração sua. realizada, sabe? Sim. E quando a gente. E mais um ponto da maturidade. Sim. Porque quando a gente está naquela ânsia da juventude, a sensação é que a gente está atrasada. Sempre né? falta alguma coisa. Tá faltando isso na minha vida, tá? E se a gente olha, falando agora das redes sociais, né? Que nós três aqui trabalhando de alguma forma diferente, mas na rede social ativamente. É um nível de comparação, né? É um nível de realizações que pouquíssimas Parece que tá pessoas, É uma né? vida perfeita, né? Que Parece que não tá existe, todo mundo né? vivendo o tempo inteiro algo extraordinário, É. só a gente que não, que a gente tá vivendo a rotina. Eu falei assim, gente, eu acordei hoje, levei meu filho pra escola, Aham. fui pro meu trabalho, voltei pra casa, almocei e fulano tá lá em Ibiza. Aham. Minha vida não tá boa. Tá sim, gente. Os dias comuns são maravilhosos. A maior parte da nossa Sim. vida acontece nos dias comuns. É que hoje a gente consegue ver vida de pessoas que têm um privilégio e que parece que E estão parece ali. que a gente não tem. É, né? sim. Hoje, fazendo compra mais cedo, como eu falei com vocês, eu falei, gente, eu tô fazendo compra às 11 da manhã. É um privilégio. Isso é um privilégio. Lógico que Eu sim. tô com calma, eu não tô correndo, eu não tô com Sim. pressa. Eu não tô com meu filho chorando, porque quando é à noite, né, ele pode ficar com sono, ficar estressado. Então, assim, no meio do meu dia, eu tô no mercado fazendo compra. Sabe? Então, isso é um privilégio. A gente Considerado aprende, privilégio, né? sim, é. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente aprende a olhar pra isso, né? Olhar pra um carrinho cheio de compra e poder escolher o que a gente quer, né? Essas pequenas coisas que, se deixar passar batido, parece que a gente não realizou nada. Não tem Exatamente, nada. é. Eu acho que tem muito desse lugar mesmo. As redes sociais trouxeram essa sensação pra gente de que se você não tá cada dia num lugar postando uma foto maravilhosa, Instagramável. instagramável, Instagramável. você não tá vivendo Direito, direito, é. Sim. E na verdade a gente tá. É a gente que tá vivendo super direito, Sim. sabe? Olha, meninas, o papo tá maravilhoso, mas agora eu vou chamar um intervalo e já volto. Se você tá acompanhando, curte, compartilha e se inscreva no canal. Voltando, gente, o papo aqui tá fluindo de uma forma muito leve, né, meninas? Estou aprendendo muito com vocês. Tá sendo bem legal. Eu tenho certeza que você também tá gostando. Você que tá assistindo, interaja. Deixa nos comentários a sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto. Se você também tem sofre, na verdade, essa pressão dos 40 a mais. O que você aprendeu? Como que você enxerga a vida hoje diferente dos seus 20 mais para os seus 40 a mais? Deixa aqui nos comentários, tá? E agora vamos falar de pressão estética? Uau. Vocês sentem essa cobrança que a mulher ela tem que envelhecer bem e que o homem ele é aceito da forma que tá. Se ficar careca tá tudo certo. A mulher tem que envelhecer jovem, né? É. A Que mulher louco, tem que né? envelhecer jovem. A gente pode envelhecer, mas desde A gente que pode se mantenha, envelhecer a gente bem. mantenha jovem. Né? A gente sempre brinca, eu tenho que envelhecer direitinho. Eu sinto muito, eu tento, eu sou adepta de procedimentos estéticos, mas eu tento manter A minhas naturalidade. características naturais. Porque, embora eu acredito que eles venham para nos ajudar, Uhum. mas eu sou contra, digamos assim, a me transformar numa pessoa igual a todas as outras. Esse é o meu ponto. Então, assim, eu tento não permitir que essa pressão me pressione muito, né? Embora ela já faça uma pressão.
A gente faz né, o botox, faz a coisinha para tirar as manchinhas, né? Para ficar com a pele bonitinha, envelhecer melhor, ficar velha um pouquinho mais tarde. Mas eu acho que é isso, assim, tentando não entrar na cabeça, no coletivo comum, né? Eu sou Juliana com botox nas minhas linhas de expressões e é isso. Porque o que eu percebo hoje, principalmente na rede social, né, falando sobre isso também, é que parece que tem um padrão, né? Um padrão. Você não você pode vai mais... preencher aqui, botox é aqui, e aí é tal procedimento, e parece que é uma receita de bolo pra todo mundo, aí fica todo mundo com o rosto mesma muito cara. parecido, né? E você, Camila, trabalha com isso. Como que é lidar com isso enquanto mulher, né? Como que você percebe isso em você? Você fala que você tem muito autoconhecimento, então conta pra gente. E como que é passar isso também para as pacientes, né? Porque eu acredito que você também tem que ser terapeuta ali dos pacientes. Bastante. Porque sempre chega alguém querendo mudar tudo e eu falo, não, peraí, vamos devagar. E eu sou muito assim, sou muito assim mesmo. Falo, olha, a gente pode atenuar alguns pontos, vamos começar pelo um botox. O que está te incomodando? E eu sempre, quando eu falo o que está te incomodando, eu entrego o espelho para o paciente. E aí, na frente do espelho, ela começa a me mostrar e vai falando, e aí eu vou sentindo aquilo que até uma terapia mesmo chega a ser terapêutico, né? Porque ali ela vai me trazer questões internas, né? Porque assim, quando você tá fazendo ali, né? Ah, tá aqui. Ah, e mas tá olhando de perto, né? mas meu marido... Então, assim, tem uma opinião externa, tem pessoas ali que vão dar opiniões também, não só nessa questão estética da face, mas na questão do sorriso também. Sim. Eu já tive paciente que fez uma dentadura, uma prótese que estava bem ruim, né? Ela estava com um sorriso bem desarmônico. E a prótese ficou a coisa mais linda. Ela estava transformada, porque o dente transforma, né? Pois ela chegou, ela saiu de lá linda. Perfeita, feliz, rindo. Pois ela voltou, que não queria aquele dente, porque o marido dela não tinha gostado. Na verdade, ele não gostou. Dela tá bem. Dela está linda. E assim, isso gente, isso que tristeza, sim, né? sim. Então assim, eu fico incrédula. Sim, então assim, E como é que faz pra essa mulher enxergar isso? Como que você lidar? Aquela velha Porque você também não pode troca falar. de marido, né? Não podia falar isso, né? Como é que é pra você lidar com essas situações? Então, geralmente a pessoa tem um contrato, ela assina, ela gostou, tira foto, você aprova, né? As pessoas fazem provas, né? Os pacientes fazem as provas e aquilo tá aprovado. Então, assim, naquele momento, eu falei, não posso, né? Você provou. Você assinou o contrato tá aqui. Tá tudo certo aqui, dentro do que nosso combinado, né? E, infelizmente... Não tem o que fazer. É a opinião de outra pessoa. Mas é uma opinião de outra pessoa. Aí você tem que entrar nesse âmbito terapêutico, a né? questão da cabeça, né? Da vulnerabilidade, né? Então, assim, a gente tem que escutar muito o paciente, sabe? A escuta é muito importante. Porque, assim, ele tá com o espelho ali, tá falando dele, mas tá falando da mãe, tá falando das outras pessoas que vão interferir. Do externo, né? E se você mudar muito aquilo, a pessoa vai perder aquela identidade que também é importante. Eu já fiz procedimento em mim, que eu não me reconheci. E eu falei, meu Deus, ainda bem que sai, né? Tem uns que saem, né? Eu falei, graças a Deus aqui vai sair. Mas são coisas que eu falo muito para o paciente, melhorar aquele aspecto que está te incomodando. Não deformar ou transformar você em outra pessoa. Porque isso é muito importante, né? Eu acho que hoje rola muito isso. As pessoas se comparam muito o tempo inteiro. E elas querem a boca da fulana. Ah, sim. O olhar da Beltrana. Mas você não é, né? Aquela Beltrana, você não tem aquela estrutura, né? A gente vai melhorar o que tem em você. Né? Como? Eu acho que assim, o grande problema, na minha opinião, o grande problema dos excessos e da facilidade dos procedimentos estéticos é ele cair num lugar onde ele não tem estrutura para cair, né? Tipo, justamente na pessoa que é influenciável ou que... Tem baixa autoestima. Autoestima. Passando por alguma depressão, né? Alguma questão assim de identidade. Eu sou super favorável. Por exemplo, a pessoa tem um lábio muito fininho, bota fica bonito. Fica bonito, fica harmônico.
é para harmonizar. Exatamente. E as pessoas estão usando para demonizar. Eu falo muito isso. Existe a harmonização e a demonização facial. Sim. São 2 procedimentos diferentes. As Eu pessoas acho perdem a noção, perdem né? um pouco a linha. Conheço pessoas que ficaram ótimas e aí acha que ainda não tá bom e vai lá e bota Faz mais, é. e bota mais. Eu também. E, aí tem E é difícil até pra gente opinar, porque a pessoa meio que não aceita, né? Sim. E a gente aí fica assim, observando de longe, meu Deus. Eu acho que o problema aí é a cabeça, né? É. A não aceitação de si. Então aí o problema não é autoimagem, estético, né? é terapêutico. É isso, aham. Sim. Então bora fazer terapia Sim. para poder trabalhar a sua imagem, se aceitar do jeito que você é, porque né, tem gente Perde que a linha, né? Você não reconhece quando você vê, você fala, gente, parece fulana, mas tá tão Você fica olhando meio assim, ó, será que eu falo? E o meu trabalho Já é aconteceu melhorar, comigo. né? Não Você- é melhorar, não é piorar E aquilo, você né? recebe muito esse público de 40 a mais? Como é que é isso? Bastante. É o seu maior público ou não? Como é que é? Bastante. É? Sim. Mulheres que chegam nessa fase de perimenopausa, menopausa. E é assim, muito bacana dessa parte da medicina integrativa que a gente consegue também trabalhar de dentro para fora, né? Porque assim, eu gosto muito de pedir exames de sangue para ver como é que tá, né? Porque a gente sempre tem um declínio hormonal, uma vitamina D que tá lá no pé. E sem essa estrutura interna, não tem como trabalhar também o externo, a externo. beleza, né? A pele é um reflexo do mundo interno, né? Que Do forte. mundo interno emocional, né? E do mundo interno das taxas, do que está passando, o que está acontecendo ali naquele declínio hormonal, naquela falta de uma vitamina D, de uma B12. Né? Às vezes a pessoa, eu quero tirar essa cara de cansada. Mas você vai, peraí. Mas o que está acontecendo aí na sua vida? Você Vamos tá ver. dormindo? Você dorme. Começa por aí, porque assim, tudo acontece no sono. Você bebe água? Você acredita que eu perguntei, a pessoa falou que não, aí manda, eu falei, então eu quero que você beba água. Depois ela mandou mensagem, doutora, você sabe que eu comecei a ir no banheiro, comecei a melhorar, só porque eu bebi água? Eu falei, uma receita tão simples, né? Isso que é importante, né? Beber água, né? E aí assim, fazer esse trabalho integrativo para mim hoje tem mais sentido, né? Do que só o procedimento. Só o procedimento. Sim. Porque é muito fácil você chegar ali, a qualquer pessoa fala assim, macaco eu quero treinado botar faz, botox, quero botar isso, a pessoa vai ficar ótimo. Só que aí a pessoa sai dali com a cara deformada e ainda fala que foi você que fez, né? E que não deu jeito. Não deu jeito. Porque vai continuar cansada. Vai continuar cansada, Sim. a pessoa não dorme, não bebe água. O simples, né? Que funciona, né? Toma um sol. Eu falo, vai tomar um solzinho, gente. É bom um solzinho. Sai de casa. E olha só, meninas, muita gente fala das rugas, né? A gente tá falando aqui da aparência da pele, né? Da perda de colágeno. Mas pouca gente comenta sobre o impacto que essas mudanças, né? Principalmente ali na perimenopausa, ocorrem no couro cabeludo, no nosso cabelo. Vocês sentiram essa mudança depois dos 40 a mais? Cabelo caiu, ou ficou mais fino, ou ficou mais áspero? Como que foi isso pra vocês? Bom, são duas coisas. A gente vai ficando com o cabelo branco e a textura do fio é diferente do fio que a gente teve sempre. Pra mim, eu notei uma leve queda, assim, de cabelo, diminuiu um pouquinho, cai um pouquinho mais. E, bom, aí eu não consigo falar mais muita coisa, porque eu lancei logo uma descoloração que destrói os fios. Mas, assim, no geral, uma queda e essa textura do fio que fica um pouco diferente depois. Fica o quê? Mais grosso? Eu acho que o cabelo fica mais poroso. Por exemplo, o cabelo é muito liso. O cabelo branco não é tão liso. Ele é mais... Ele tem rebelde, um movimento. né? Ele Ele dá uma... Ninguém manda em mim. É tipo os 40 a mais mesmo, mais né? ou menos isso, o meu cabelo, eu tenho cabelo branco desde que eu nasci. Então, meu Deus do céu, né? Você sentiu muita diferença? Bastante, né? E assim, eu tive uma queda considerável também. Eu fiquei bem assustada, tem um tempinho já. Mas assim, né, fui procurar ajuda, enfim. Mas eu ouço relatos, sim, que cai bastante o cabelo nessa fase. Eu acho que tem muito a ver com os hormônios, né? Com a questão da vitamina que você relatou também da pele, né? Que afeta, né? Queda hormonal, tudo isso bagunça tudo esse eixo hormonal. E o corpo quer se livrar daquilo que não tá conseguindo, né? Então ele vai Nutrir, lá né? então ele vai lá e joga o cabelo fora, não precisa de cabelo. Unhas também, né, meninas? Unhas, fica Gente, falar uma fraca. coisa pra vocês, ser mulher não é fácil não, viu? Não. E aí a gente tem que correr atrás pra tratar isso.
Não é mesmo? Eu vou aproveitar essa deixa para falar para vocês da Tricoré, que é uma clínica capilar aqui em Macaé. Muitas mulheres, elas começam a perceber, principalmente nesse período de pré-menopausa, né? E na menopausa, que o cabelo, ele perde volume, ele fica mais fino, fica branco, né? Ou fica ainda mais branco, mais fios. Então, ele começa a quebrar com facilidade, começa a cair com mais frequência. Isso acontece porque nessa fase, realmente, há essa redução dos níveis, né, de estrogênio, de hormônios, né, responsáveis por ajudar a manter os fios mais fortes, mais saudáveis. Não que o meu seja exemplo. Mas eu busco tratar, tá? E isso impacta diretamente, né, a manter os fios fortes, saudáveis, né? E com essa mudança hormonal, esse ciclo de crescimento altera diretamente, né, o ciclo de crescimento do cabelo, que também muda. A boa notícia é que isso não significa que você simplesmente precisa aceitar essa situação. A doutora Camila falou aqui que ela buscou tratamento. E é então que a Tricoré entra no jogo, né? Porque eles têm um tratamento, tem uma avaliação feita, que é a tricoscopia, que é um videozinho mesmo, sabe? Que vai lá dentro do seu couro cabeludo, que avalia a saúde, né? O que está acontecendo ali, porque nem toda causa é igual, né? Isso varia muito de cada mulher, de cada situação que ela está passando, que ela está vivendo na vida dela. E cada mulher precisa de um tratamento personalizado. É isso que a Tricoré entrega para você. Além de ser um salão de beleza, né, com diversos procedimentos, é uma clínica capilar que tem também esse tratamento integrativo. Então aproveitem, porque a Tricoré é nossa parceira aqui do Ana Menides Podcast. E vocês conseguem também, gente, usar o nosso cupom de desconto nos tratamentos e serviços oferecidos pela equipe. Então, dito isto, fica a dica para vocês, mulherada. Eu vou deixar todas as informações da Tricoré na descrição desse episódio. Aproveitem, viu? Agora, eu vou chamar o comercial novamente e volto já com os nossos quadros polêmicos aqui do Ana Menides Podcast. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Estamos de volta e agora eu vou te fazer uma pergunta, Ju, que ela tá aqui no roteiro, eu falo, não posso esquecer de perguntar isso, porque eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar, porque eu já ouvi você falando sobre isso em outro momento. Você acredita que ser uma mulher 40 a mais, independente, assusta os homens? Como é pra você conseguir um relacionamento e que um homem, ele te enxergue verdadeiramente quem você é, sem se assustar, sem se inibir, sem se amedrontar, porque eu acredito também que é um pouco de covardia do lado deles, né? Ai, que difícil falar isso sem ser polêmica. Mas é polêmica. Já ia passar batido. Falei, não, vou perguntar. Essa pergunta é super polêmica. Eu acho que eu assusto desde sempre. Eu já era, desde nova, uma pessoa... Eu falo, né? Mulher que fala o que pensa já é um caos. Depois dos 40, que além de eu falar o que eu penso, eu ganhei um destaque nas redes, eu tenho a minha casa e eu quero um companheiro, mas eu não preciso de um. Sim. Isso apavora muito, porque os homens, a gente vive num patriarcado, do mesmo jeito que as mulheres foram criadas para ter um casamento, né, ser feliz no casamento, os homens não foram criados para lidar com mulheres que não se encaixam nesse lugar. Uma mulher com voz, eu costumo dizer que não é a independência de uma mulher que assusta, é a autonomia. Independente, muitas mulheres são, elas têm o próprio dinheiro, mas aí elas pegam o dinheiro e entregam na mão do marido. Ou Sim. Vamos discutir o que a gente faz aqui. Então isso não é independência, né? Quer dizer, isso não é autonomia. Autonomia
depois de muito tempo solteira, isso é uma coisa que já tá em mim. Porque hoje eu não dou, não é por mal, mas assim, eu não tenho a quem dar uma satisfação, a quem pedir o que a gente vai fazer hoje. Eu não tenho, então eu só pego e vou. Né? E quando eu tô com alguém, isso automaticamente acontece também, não por mal. E é difícil você lidar com essa mulher que você não tem controle, né? Que ela tem o dinheiro dela, ela tem a casa dela. Hoje eu ainda lido com uma coisa tão pequena que eu falo, meu Deus, homens, vocês precisam de terapia. Que é o imaginário masculino. Eles criam uma imagem da gente na cabeça deles, e não importa se essa imagem real corresponde à realidade ou não. Um homem vê uma mulher que tem um destaque, eles fantasiam, né, que aquela mulher tem um mundo, tem muitos homens atrás dela, então homem não gosta de concorrência, na cabeça deles se tem muitos homens vai ser muito difícil ele conquistar aquela mulher. E eu acho que o pior, o principal mesmo eu não tenho medo de desagradar, né? De não concordar com o homem. E isso para muitos homens é a morte. Uma mulher, ela não pode ter voz própria, vontade própria e discordar do que eles falam muitas vezes. Eu acho que a dificuldade é por aí, assim, sabe? A gente assusta. E dito isto, o que você hoje procura em um relacionamento que talvez não procurasse aos 20 anos? Talvez nem procura, mas aceita, né? Acho que a palavra melhor é aceita. Eu acho que eu não aceito uma pessoa que me queira submissa, assim, né? Que para poder eu existir no relacionamento, eu tenho que me encolher. Não parece, gente, mas eu já fiz isso para poder estar num relacionamento, né? Durante alguns anos da minha vida, eu achava que eu tinha que estar num relacionamento a qualquer custo, e muitas vezes a gente engole sapos, engole choros, engole raiva, engole, né, tudo que não deveria engolir para poder estar ao lado de alguém. E eu acho que hoje, em hipótese alguma, eu aceito alguém que tente me silenciar. E Ju, é muito importante essa fala sua, porque eu acredito que traz liberdade para as mulheres, né? Muitas mulheres estavam precisando ouvir isso. Muito obrigada. Quem nunca, né, passou por um relacionamento dessa forma, né? Que tentou nos diminuir. E a gente, às vezes, se coloca nesse lugar. Aceita se diminuir para tentar caber, para tentar estar ali, né? E continuar, né? Como se a vida dependesse daquela relação. E não é assim. E é isso que a maturidade traz, né? Hoje, o que você considera importante para manter um relacionamento? O homem ele tem que ser... Duas coisas. Companheiro e resolutivo. certeza. Homem que aponta... E a luz está queimada. Meu amor, você troca a lâmpada. Menina, pega e troca. Eu já vi que a luz está queimada. Eu lembrei de uma influência que eu vi um vídeo ontem sobre isso. Gosto muito dela. Pantera Mãe, no Instagram. Depois vocês vão lá. Ela falou assim no vídeo. Ela é muito engraçada. Homem é feito para resolver problema. Homem que não resolve problema, ele é o problema. Ele é o problema. É isso, né? É bem sobre isso. Posso contar uma história? Rapidinho. Uma vez um amigo chegou lá em casa e falou, a luz tá queimada. Eu quietinha, fui lá no armário, peguei uma lâmpada, botei na mão dele e falei assim, você troca, porque eu moro aqui, eu já sabia que a luz estava queimada, só precisa me avisar. Se você veio na minha casa e identificou um problema, você é homem, ou você pega e faz, ou você finge que você não viu igual a mim. Eu tô aqui assim. Para de apontar os defeitos da minha casa, ou então você resolve. Eu moro aqui dentro, amigos. Você acha que eu não vi que essa lâmpada tá queimada? Não precisa me mostrar, não. Ai, muito bom, Ju. É engraçado que a gente tem que até ensinar um homem a ser homem, né? Ô, gente. Pega a lâmpada e troca. Não me avisa, não. Só troca. Faz esse favor aí pra mim. Toma aqui, ó. Muito bom. Gente, agora vamos ao nosso quadro Pensa Rápido. Meninas, pensa rápido, hein? Eu já dei uma colinha, então tá fácil pra vocês. Não, tá não. Vamos lá? Eu vou fazer uma pergunta pra cada, beleza? Ju, uma palavra pra definir os 40. Autonomia.
Camila, uma insegurança que ficou pra trás. Não sei, gente. Pensa aí, alguma coisa que você passou. Ou que você passou a se aceitar, né? Até fisicamente, não sei. Ah, uma insegurança que ficou para trás, o medo de não conseguir, talvez, passar para o meu filho hoje valores que eu acredito. E hoje eu faço valer essa minha vontade, assim. Acho que é. Ju, uma liberdade conquistada. Meu tempo. Forte, hein? Camila, uma mulher que te inspira. Uau. A minha mãe, cara. Ela é inspiradora. Sim. Ela tem 74 anos e joga beach tênis. Gente, que maravilhosa! Meta de vida. Ju, um mito sobre mulheres 40 a mais. Que chegou aos 40, acabou, né? Daí pra frente é só ladeira abaixo. E não é. Eu acho que a frase que a gente passa a vida ouvindo, a gente só entende quando chega lá a vida realmente começa aos 40. Um hábito que vocês duas começaram depois dos 40. Ah, porque eu não lembro. Então, assim, eu tinha a questão dos treinos, eu como meta, assim, de focar mais, e eu acho que eu consegui, assim. Hoje eu treino 7 vezes na semana. 7 não, 6 vezes na semana. Que era uma coisa que 3 dias você tá ali naquela margem de não morrer, né? E eu falava, nossa, um dia eu quero chegar nesse lugar aí de todos os dias. E eu acho que eu criei esse hábito de treinar. Eu acho, eu não sei se eu comecei alguma coisa, eu não lembro exatamente, mas eu acho que o hábito de acordar cedo e gostar disso é uma coisa que eu comecei depois dos 40. Ah, eu vou começar depois dos 40, então. Porque eu não gosto até hoje. Não, mas eu acho que depois dos 40 a gente começa a gostar disso também. Eu vejo isso mesmo. Porque assim, você para o dia, o dia. você tem um dia inteiro. Não, com pela certeza frente. meu dia rende mais quando. Até porque mãe não tem opção, tem que acordar cedo, né? Mas assim, gostar é diferente de. Eu gosto. Eu de gosto, ter esse hoje eu prazer. gosto. Hoje eu Acordo gosto 5 de e meia, acordar vou fazer cedo. minhas atividades cedo, 6 horas da manhã, 7. Gente. Feliz. Vou chegar nessa E fase. é muito bom. Eu, por exemplo, que eu detesto academia, quando eu acabo de fazer academia, eu falo, gente, agora eu tenho o dia inteiro para fazer nada se eu quiser, porque a obrigação já A foi. obrigação já foi. E ainda tem um dia inteiro. E tá endorfinada, né? Por isso Sim. que eu gosto de treinar cedo também. Apesar de eu não gostar de acordar cedo, eu gosto de treinar cedo. E agora vamos pro nosso quadro Se Conselho Fosse Bom. Se conselho fosse bom, Ju, qual conselho você daria para uma mulher que tem medo de envelhecer? Faz terapia. É o melhor de todos. Bora pra terapia, amiguinha, vai. Camila, que conselho você daria para a mulher que sente que está atrasada em relação à vida? Ninguém tá atrasado, né? A gente não tá atrasado, tá todo mundo vivendo esse momento. Não tem atraso, né? As pessoas têm essa, né? Somente lá atrás, né? Nos 20, né? Tô atrasada, tem que fazer faculdade, tem que fazer isso. Eu vivi isso, né? Tinha que me formar, tinha que ser alguém, um nome, alguma coisa. E não. Quando você fala, cara, tá tudo certo. A gente é tão novo com 20 anos, a gente pode errar e Não sabe mudar de tanto nada. ainda. Não, E ninguém tem tá uma atrasado. cobrança, né? Eu também sempre fui hard, assim, sabe? É. Estudava muito, trabalhava muito, tava os 3 períodos do meu dia ocupada. E hoje eu falo, meu Deus, hoje eu tô num caminho contrário. Eu continuo, né? Lógico, eu sou bem ativa, assim, faço várias coisas, mas hoje eu tô num caminho de escolher fazer nada. Sim, Sabe? Tem uma beleza. Agendar um horário pra não fazer nada, não agendar fazer um horário. nada. E é nada. Eu nem respondo meu WhatsApp. sim, porque sabe? isso, É maravilhoso. Gente, é libertador. E isso faz parte do todo, de todo esse processo de fazer tudo.
esse momento de descanso é o momento que o corpo se regula. Sim. Então é necessário. O descanso parece tão pesado, né? Você está descansando. Não, é necessário. É por causa dessa velocidade da internet, que a hora que você tá descansando sem fazer nada, tem sempre alguém fazendo alguma Mas coisa. aí tá tudo bem, né? Mas a cabeça da gente confundiu as coisas e, peraí, eu também tenho que fazer alguma coisa. Como assim eu tô deitada em casa sem fazer nada? E nós que somos criativas, que trabalhamos com o criativo, o ócio é extremamente necessário. Porque a mente da gente precisa do espaço de esvaziamento para poder... Expandir. Exatamente. E a gente aqui, ó, a gente não tem o ócio. Sim. Não. Meninas, amei receber vocês. Tá chegando ao fim nosso episódio, mas a casa tá aberta. JA Studio Podcast tá aberto pra vocês. E em agradecimento, vou deixar uns mimos, tá? Eu gosto de presente. Olha, um creminho, uma carteira, vale brownie com eu o quero. sorvete A gente da gosta. Lazuli. Lazuli que também nos apoiam aqui. Os outros brindes é da Lé Concré, também nossos patrocinadores, loja de enxoval infantil, né, de 0 a 3 anos. Quero agradecer também, né, nossos patrocinadores, Lazuli, Lé Concré, todos vocês, né, que apoiam esse podcast, que nos ajudam, né, a manter de pé esse projeto tão lindo e necessário. Foi um prazer receber vocês aqui. Estamos chegando ao fim, mas antes eu gostaria de ressaltar que chegar aos 40 anos não significa perder oportunidade, significa ganhar consciência. Foi isso que eu aprendi com vocês aqui hoje, consciência, né? Consciência de quem você é, do que você merece, do que você aceita e principalmente do que já não faz mais sentido carregar. Não é isso? Exatamente. A maturidade, ela nos mostra que não existe um relógio universal para a felicidade, não existe idade certa para amar, para casar, para ter filhos, para mudar de carreira, para recomeçar ou simplesmente escolher um caminho diferente desses impostos, né, pela sociedade. Talvez a maior beleza dos 40 não esteja em parecer mais jovem, mas em finalmente sentir-se confortável na própria pele, na própria história, com a própria energia que emana. Ju e Camila, já agradeci, né? Muito obrigada pela presença de vocês. E é muito bom a gente conversar sobre assuntos que faz a mulher se enxergar, né? Que faz ela perceber o seu valor, que está além da aparência física, que tá além do que ela faz, né? Mas sim em quem ela é. Obrigada, né? Mais uma vez, obrigada a vocês também que estão aí assistindo, que ficou com a gente até o final, porque se esse episódio realmente fez sentido, se impactou vocês de alguma forma, a gente já fica feliz. E é claro, né? Mais uma vez, te peço para compartilhar com outra mulher, porque eu tenho certeza que essa conversa ela pode mudar pensamentos e abrir novos caminhos. É isso, gente. Até o próximo episódio do Ana Menezes Podcast. Beijo, tchau, tchau. Tchau.